A paz do Senhor Jesus. Estamos começando aqui um novo quadro, O Louvor entre Linhas e Notas, onde então nós iremos falar um pouco sobre os arranjos, dar algumas dicas, fazer algumas pontuações, em especial para o arranjo da flauta transversal. Você tem interesse? Fique então e acompanhe o episódio de hoje. Para iniciar esse quadro, nós escolhemos o louvor O Gadareno, que foi entoado no seminário de Grupo de Louvor Instrumentistas de agosto de 2025. Bom, antes de nós falarmos em si sobre o arranjo, é bom pontuar uma coisa. Nós, como instrumentistas, nós devemos saber, nós devemos entender o que o louvor está querendo nos dizer. O que o arranjo, o arranjador que escreveu, ele está querendo nos passar com o que nós estamos tocando. E na verdade, então, o arranjo ele vem para o quê? Para reforçar o que as vozes estão cantando e o que a letra do louvor está nos dizendo. Em especial, o louvor O Gadareno, ele nos fala de um trecho que está na Bíblia, que pode ser encontrado em Marcos 5, de 1 a 20, ou em Lucas 8, 26 a 39. E ele fala exatamente sobre um homem que vivia pelas ruas, ele vivia pelos sepulcros, vivia longe da sociedade, porque ele machucava muitos, machucava a si mesmo. Ele não conseguia viver com as outras pessoas. Bom, sabendo disso, o louvor ele começa então falando exatamente sobre esse aspecto, Ele tem um caráter mais sofrido no início, então ele começa com uma tonalidade menor. Então, ao tocarmos esses primeiros compassos, nós devemos transmitir essa questão, Tocar de uma forma mais sofrida, mais angustiante, porque nós estamos contando aqui a vida desse homem. E ele era discriminado então pelas pessoas. Mas antes disso, nós temos a introdução, que ela inicia com os violinos, e nós entramos então no compasso 5. Temos então aqui a variação entre colcheias e semicolcheias, e que nós devemos então tocá-las de uma forma bem definida. Embora que nós estamos retratando um pouco o sofrimento e a angústia, nós devemos marcar essas notas bem. Essas notas devem estar aparecendo nitidamente. Então ficaria aqui, por exemplo, ele é 6/8, vale lembrar isso, e nós temos apenas o Fá sustenido. Então ele ficaria pá, 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 pá. Então nós devemos fazer com que essas notas saiam nitidamente. Uma outra coisa importante na introdução seria este trecho aqui, que é o compasso 8 e 9, onde nós vamos entregar para as vozes. A partitura ela começa com o decrescendo estando apenas no compasso 9, mas como nós vamos entregar as vozes para dar esse efeito, diminuindo, nós podemos começar então a decrescer desde o compasso 8, porque aí dá um efeito melhor de entrega. Depois disso nós temos um período de pausa, em que nós não entoamos, nós não tocamos. E então nós entramos junto com as vozes masculinas, que é no trecho Ninguém se importava com a dor. Então, neste trecho em especial também, nós temos aqui semínimas pontuadas. Então nós devemos fazer com que essas semínimas apareçam. Então, mas mantendo o quê? O respeito com as notas e deixando com que as vozes sobressaiam. Nós estamos apenas indicando um fundo, nós damos uma cobertura às vozes neste caráter aqui deste louvor, nesse trecho. Passado disso, nós temos no compasso 26 uma modulação, onde então ele passa de um hino com tonalidade menor e ele passa a ter uma tonalidade maior. E é justamente porque a partir desse trecho nós começamos a ver a aparição do Senhor Jesus na vida desse homem. Quando o Senhor Jesus, o trecho do louvor fala, foi quando então da outra margem surgiu aquele que veio a história mudar. Então nós devemos começar a trazer esse sentimento, esse caráter mais brilhante, mais esperançoso. Nós devemos trazer mais esperança ao tocar este trecho. Porque a gente está falando justamente que é quando o Senhor aparece, é aquele que vem a nossa vida mudar, assim como mudou a vida daquele gadareno. Bom, um outro trecho importante aqui que nós temos é o trecho do compasso 32, 33, 34, onde nós temos algumas notas aqui variando do grave da primeira oitava para a segunda oitava, e muitos podem pensar em oitavar esse trecho, mas lembra que nós estamos reforçando o que as vozes estão dizendo? Então este trecho participa de uma crescente. Nós estamos começando a envolver no louvor, fazendo uma atmosfera que essa atmosfera vai crescendo. Então não tem por que a gente oitavar nesse trecho, mas para cima a gente vai continuar tocando do jeito que o arranjo está escrito, respeitando então. Tomar cuidado com os tempos de pausa que nós temos entre eles, lembrando que é um compasso que está 6/8, então nós devemos tomar bastante cuidado. E neste trecho já começa a mostrar a grandiosidade do Senhor Jesus, a sua força, o seu poder, Esse trecho fala, que ordenou ao mal que se retirasse, ele traz de volta a paz para esse homem. Então, neste trecho especial, dá um pouco de confusão na hora de entoar essas notas, na hora da rítmica, Então é importante a gente treinar. Ficaria então.
Voltando então, na continuação, nós temos no compasso 42 uma escalinha de algumas notas seguidas, algumas semicolcheias, em que elas devem aparecer, todas sendo entoadas. Que seria uma escala simples, de Ré a Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Nós vamos pular o Dó, né? Pula de Ré a Si e pula o Dó, vai direto pro Ré. E aqui nós começamos a crescer mais. Nós estamos aqui, o trecho do louvor fala da autoridade, do poder do Senhor Jesus. Então nós vamos começar a demonstrar isso. Nesses trechos para baixo nós temos alguns trechos pontuados. Então nestes trechos a gente vai começar a fazer uma leve acentuação neles. Fazer com que elas saiam um pouco mais marcadas. Lembrando que de sempre respeitar o tempo das notas e as dinâmicas, fazendo com que cada nota seja entoada. Temos alguns trechos com notas repetidas, mas mesmo tendo notas repetidas, nós temos que fazer o quê? Com que essas notas repetidas saiam diferente. Então, autoridade. Nesse trecho a gente tem o Si, o Sol e depois vai ter o Sol repetindo 3 vezes. Pam, 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 pam. Lembrando de fazer esse crescente, né, essa pontuada, né? Esse acento, leve acento no Dó. E por fim, nós vamos acompanhando as vozes. Chega no compasso 51, a gente começa a ser mais expressivo. Pam 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 pam. Então esse trecho que a gente tem que fazer soar muito bem essas cada notinhas. Nós temos aqui uma sequência de Lá, uma sequência de Lá, uma sequência de Dó, em que eles precisam aparecer. A gente não pode tocar como se fosse uma única nota prolongada. Deixa eu ver mais aonde nós podemos dar alguma dica, né? Esse trecho ele acaba se repetindo lá embaixo, só que a gente vai agora começar a marcar mais. A gente vai crescer junto com as vozes vão estar crescendo. Os metais também vai chegar no compasso 67, eles vão ter mais presença junto conosco. Então nós vamos fazer isso, né? Então nós devemos fazer uma leve acentuação nas notas pontuadas e fazer todas soarem bem marcadas, né? E bem imponentes, para nós transmitirmos o quê? A autoridade, o poder, a majestade e a justiça do Senhor Jesus, né? Aquele que tem poder para mudar todas as coisas. Então nesse compasso 67, que é um trecho que nós devemos fazer uma acentuação nessas notas, que nós temos o Mi, 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 Sol, Sol, Dó, Dó, Ré, Ré, Sol, Sol, e depois nós temos uma série de Fá e algumas variações entre colcheias e semicolcheias, que elas devem estar serem bem entoadas. Então esse trecho do compasso 70 e do compasso 71, indo para o 72, a gente tem que fazer com que essas notas saiam bem identificadas, mostrando e respeitando a rítmica, né, do louvor, para reforçar isso. E por fim, nós temos aqui o Ré, Sol, Lá, Mi. Nós devemos tomar muito cuidado com essas notas agudas, né, da terceira oitava. O Ré, o Mi, eles são muito fáceis para termos, como posso falar, desafinação, devido à sua digitação. Então, nós, por exemplo, quando estamos tocando em conjunto com outras flautas, nós devemos ter esse cuidado reforçado. E, por fim, nós vamos ter 2 Rés, 2 semínimas pontuadas, e, por fim, esse Si no final. Esse Si, geralmente, como é a última nota de finalização, muitos acabam relaxando para terminar a finalização dessa nota. E acaba que, por sua vez, ele é fácil de desafinar por causa disso. Então, muitos acabam que, na hora de finalizar, acabam descendo a boca, descendo o queixo. Mas não, a gente vai fazer o contrário. Lembrar sempre da postura correta ao se tocar. Então, colocou, fez o Si, termina, dá uma leve inclinada no seu queixo para cima, para então fazer com que essa nota acabe da melhor forma possível. Então, agora, só reforçando o que já foi dito, então nós devemos então respeitar o que as vozes estão cantando. Nós não devemos sobressair a elas estão transmitindo a mensagem, nós estamos apenas reforçando. Então nós devemos ter essa educação musical, né, de respeitar até os outros instrumentos, o que os outros instrumentos estão tocando. Quando nós estamos tocando em conjunto, é importante que nós escutemos o instrumento do lado, o instrumentista que está tocando e as vozes. Nós lembrarmos dos tempos de pausa, de respeitar as notas pontuadas. A gente dá uma leve acentuação. O início do louvor, ele começa com um caráter mais solitário, né, mais angustiante, mais sofrido. E depois, a gente, quando tem a modulação, a gente vai começar a tocar de uma certa forma mais brilhante, mais esperançosa. E no final, a partir lá pro compasso 67, né, a gente vai começar a reforçar mais a autoridade. A gente vai
pode pesar um pouco mais, mas sempre respeitando as vozes e as dinâmicas do louvor. E lembrar também do cuidado com a postura para afinação, na finalização de notas. Por exemplo, o si no final, que é dar uma leve inclinada no queixo para cima, ao invés de você abaixar junto com a flauta. Então, a partir de agora, eu vou estar colocando o louvor completo para tocar, sem interrupção, acompanhado da partitura embaixo, para que você que está assistindo possa tocar junto comigo. Então pegue sua flauta e vamos treinar, pegar, colocar essas dicas, essas informações na prática agora. Então fique agora com o vídeo e espero que tenha lhe ajudado, tenha lhe acrescentado algumas coisas e eu possa ter ajudado a você. Então, a paz do Senhor Jesus. Thank you.